Esta é a sexta vez que eu leio um livro, um ciclo completo desse livro. Então é muito, muito, muito bom poder ler num dia tão especial, num domingo, com tantas pessoas. E aí eu fiquei fazendo o cálculo hoje, mais ou menos, de quantas pessoas já leram o livro comigo. Pessoas que leram, que passaram, leram 1, 2, 3 capítulos, algumas vezes, 10 vezes, né? E aquelas que realmente fizeram a leitura inteira do livro, que viajaram, que embarcaram nessa jornada para uma vida de amor e de prosperidade. Amor nos seus sentidos mais variados, amor nos seus sentidos de cada aspecto da vida. Você pode colocar amor, você pode colocar amorosidade, você pode viver esse aspecto da sua vida a partir desse chakra aqui, desse chakra anahata, do chakra do amor, do chakra do coração. Então, tudo se resume, né? Toda a essência desse livro se resume nesse convite, nesse flyer que eu pus hoje como convite, nessa frase, nesse pensamento, né? nessa fala de Kristaji e Pritaji no livro, que se resume a você decidir, a você saber, conhecer e decidir qual é, a partir de onde em você quer viver a sua vida. Você quer tomar as decisões da sua vida desde manhã até a noite? Você quer escolher aquilo que você vai fazer, aquilo que você vive? Se é a partir de um estado de amoroso, calmo, tranquilo, né, de belos estados de amor, todas as faces do amor, de apreciação, de admiração, de respeito, né, de liberdade, de certeza, de coerência, de integridade, de inteligência, de clareza, não é? Então, é muito importante se você olhar para isso e saber, e procurar saber se é a partir de onde você quer viver. Você quer viver a partir do seu coração? A partir desses belos estados que são aspectos de uma vida amorosa? Ou você quer viver a partir da mente que traz conflito, barulho, incerteza, insegurança, medo, né? E a gente sempre fala eu pelo menos falo sempre que o pai de todas as emoções negativas é o medo, né? Assim como a mãe de todas as emoções positivas é a gratidão. Então, a partir de onde você quer viver a vida? Essa é a decisão que você aprende a olhar e perceber e tomar nessa jornada para o amor e para a prosperidade. Prosperar. Prosperar significa frutificar, florescer, multiplicar, crescer, né? Isso que significa prosperar, né? Thrive em inglês, né? Prospera, algo que cresce, algo que se faz conhecer e floresce, né? Como um jardim na primavera. Então, de onde você quer viver? Desses lugares internos, para poder ter uma vida de um fluxo de alegria, um fluxo de não resistência, ou de um lugar de resistência, porque tudo que é resistência é estado de sofrimento. Então, essa é a essência desse livro. Eu coloquei no flyer hoje, que eu coloquei como convite para vocês. Está no Instagram e está nos grupos todos. E hoje eu corrigi o link também, o link deve estar funcionando direitinho. Quase que eu esqueci, botei o link errado outra vez. Mas aí eu lembrei, fui lá olhar, estava errado, mas eu corrigi. Deu tempo de eu corrigir. Então, se vocês entrando, vocês vão ver que vai valer a pena. É a última vez esse ano, eu não vou mais fazer a leitura seguinte do livro, mas provavelmente começa um novo ciclo em janeiro. E aí eu aviso todo mundo que a gente vai começar. Quem quiser repetir, refazer, rever, aprofundar a leitura, fique à vontade. E traga um amigo, fazer parte da minha campanha. Traga um amigo, desperte o mundo ao seu redor. Traga um amigo para o caminho da leitura, para a leitura desse livro, que é um livro transformador. E todo o objetivo dele é para você viver num belo estado de ser. E Kristaji vai falar sobre isso hoje. Nós estamos hoje, eu pedi a vocês para... tem uma pessoa chegando,
Fran Santos chegando no Instagram, perguntando, a primeira vez aqui, o que seria? Boa noite. Boa noite, Fran. Então, hoje aqui é uma leitura online desse livro, Os Quatro Segredos Sagrados, e por acaso, não por acaso, você está chegando na última leitura do livro. Nós estamos terminando o livro hoje. Então, você pode escutar, perceber, sentir, e daí na próxima, quando eu começar a próxima vez, em janeiro, o livro, você participa conosco. Vai ser muito bom. Aguenta firme aí, escuta a leitura, presta atenção, é tudo a respeito de você viver uma bela vida em belos estados de consciência, tá bom? Nós estamos no epílogo, e hoje eu pedi a vocês para olharem se vocês podiam ficar um pouco mais, porque a leitura, eu queria chegar até o final. Eu viajo agora, sexta-feira, então eu não vou poder fazer esse domingo que vem, nem no próximo, nem no próximo, nem no próximo. Então, eu quero terminar hoje a leitura. Então, nós vamos ter algumas perguntas. Aí eu fui olhar as leituras, né, as perguntas que a gente vai fazer, e realmente tem muito comentário. Vou me policiar aqui para não demorar demais. E vocês vão anotar, vão sentir, vão ver as respostas importantes que Krishnadi dá para o editor que pergunta. Nós fizemos a nossa leitura a última vez, e nós vimos, eu acho que nós paramos qual é a sua visão de Deus, né? Na página 179, que nós vamos começar hoje. Então, nós vamos dar 179 hoje, até a última página do epílogo 189, nós vamos ver 10 páginas hoje, é bastante, ok? Mas eu me arrisco e vocês também. Então, fiquem à vontade para continuar, para realmente focar na leitura, ok? Então, vamos começar? Regina Trinca, Marileia, Patrícia Lopes, Selma Barros, Lulubi. Fiquem à vontade. Rosimar, coluna ereta, atenção, foco, presta silêncio, dá uma olhadinha, ver se não tem nada em volta atrapalhando, fazendo, interrompendo. Se a sua água está aí do lado, para você não precisar ficar levantando e buscando, vai ficar com sede, ok? Às vezes a gente fica meio assustado, seca a boca da gente. Eu, principalmente, falo muito e eu preciso tomar água. Então, está tudo em ordem, vamos dar início à nossa leitura. Coloca as mãos sobre o livro. Hoje foi um dia bastante cheio de novidades, importante, né? Nós acordamos hoje com um dever a cumprir. Espero que todos tenham cumprido esse dever de cidadania para o nosso país. E nós ficamos o dia todo no Manaus, esperando, vendo, curtindo um sol maravilhoso, um dia lindo que fez aqui. Nossa, e já a chuva que caiu durante o dia, né? Eu aprendi na Índia que quando cai chuva, assim, no momento em que a gente está fazendo uma coisa importante, é sinal de que aquilo que nós estamos fazendo está sendo abençoado. Então, eu fiquei bem contente quando eu tomei chuva hoje, correndo para o carro. Então, fechem os olhos. E procurem deixar todo o movimento, todo o barulho, todos os conflitos, todo o barulho da mente de hoje acalmado. Respira conscientemente. Isso. Inspira 1, 2, 3. Pausa. Expira 2, 3, 4, 5, 6. Faça 3 longas e lentas respirações assim. Ouvindo o silêncio em torno de você e dentro de você. Com as mãos sobre o livro. Devagar você vai se encaminhando aí para o seu coração espiritual. Esse santuário, esse espaço sagrado, esse silêncio interior dentro do seu coração. E nesse lugar onde só você sabe, onde você encontra quem você estava procurando.
quando você encontra a si mesmo e a luz que ilumina a sua vida e que é a sua vida, a presença do sopro, da fonte, você também, eu sou você, você sou eu, nós somos um, você e a fonte. E nesse lugar, faça uma intenção. Intenção é o que move o mundo. Intencione no seu mundo que todos os ensinamentos que surjam hoje na nossa leitura possam se transformar em experiência vivida na sua vida. E assim, transformando a sua consciência, levar você a viver uma bela vida no amor e na prosperidade. Intencione. Com muita gratidão aos autores desse livro, Sri Krishna Ji e Sri Prita Ji. Nos guiarem todas essas 23, nesses 23 encontros que nós fizemos. Tome uma respiração longa agora. Isso, expire lentamente, longamente. E abra seus olhos. E dá um sorriso para mim aqui, que eu quero ver. Isso. Então vamos lá? Vamos começar. Agora a gente está em silêncio. Vamos para esse lugar aí dentro de cada um, aonde nós estamos focados, aonde nós estamos no centro. Vamos ler. A última pergunta foi: qual é a sua visão de Deus? Né? Eu vou ler. Vou começar por ela. Qual é a sua visão de Deus, Krishna Ji? Pergunta o editor. Deus é uma experiência subjetiva, ele responde. Pessoas diferentes têm definições diferentes sobre Deus. Nós ajudamos nossos alunos a descobrir qual é a sua própria percepção. Depois disso, Deus deixa de ser apenas uma palavra para eles. Dependendo da cultura específica de cada um, alguns sentem essa presença como um ser com quem tem um relacionamento pessoal, enquanto outros encaram essa inteligência universal como amor, benevolência e poder. Quanto mais tempo passamos em belos estados, maior se torna a nossa conexão com a inteligência universal, que flui em nossas vidas. A academia oferece muitos processos para ajudar as pessoas a despertarem para essa presença. E através dos processos, das leituras, da diksha, da energia, que nós podemos caminhar nessa conexão com essa presença dentro de nós. Ok? Segunda pergunta. Então, Krishnaji, o que é consciência? Ele pergunta. Krishnaji responde: a consciência é tudo, é tudo. Não há o que não seja consciência. Você também faz parte dela, está nela, é ela. A consciência é aquilo que é compreensível para a lógica e aquilo que pertence ao domínio espiritual. A consciência é a matéria e a sua experiência com a matéria. Prestem atenção. Desculpe se isso parece esotérico demais. De fato, as palavras não expressam bem o místico. Porém, vamos tentar explicar de outro modo. Se o sol nascente fosse o aspecto físico da consciência, a sua beleza, o seu esplendor, ou a ausência deles, seria o aspecto experiencial da consciência. Se um bebê recém-nascido fosse o aspecto físico da consciência, o amor e o medo da responsabilidade, quando você o segurasse,
seria um aspecto sensorial, um aspecto experiencial da consciência, da experiência, né? O universo que vivenciamos com os 5 sentidos é o aspecto físico da consciência, enquanto nossa experiência interior e subjetiva é a dimensão experiencial. Nós estamos na página 179. A nossa experiência interior é subjetiva, essa é a nossa experiência, é a dimensão experiencial, consciencial. A preocupação dominante da ciência é explorar o aspecto físico da consciência, enquanto a espiritualidade autêntica está envolvida na exploração e transformação da dimensão interna ou experiencial da consciência. A espiritualidade autêntica está envolvida na exploração e transformação dessa dimensão interna da experiência, da consciência. A essência básica dessa transformação é sair do estado de autoobsessão, que chamamos estados de sofrimento e estresse, estados do eu, do eu pequeno, e passar desse estado para a consciência de unidade, consciência do uno, a consciência dos belos, que acontece, a conexão que acontece nos belos estados de ser, e nos estados transcendentais e espirituais e elevados de iluminação. Desculpa. Vocês entenderam o que é a consciência? Vocês conseguem sentir o que é a consciência? Consciência é tudo? Então, olha bem essa pergunta, coloca aí as suas considerações, coloca no seu caderno, no seu caderno de anotações. Importante que você olhe o que é a consciência para Krishnadi, para que você possa fazer essa observação a respeito de você mesmo. A essência básica da transformação, que é a que nós estamos falando, esse livro é um livro para a transformação da consciência. É sair do estado de autoobsessão. Vocês aprenderam em outros capítulos que a autoobsessão é a origem de todo estado de sofrimento, todo estado de estresse. Sair desse estado e ir para um estado de unidade, um belo estado de ser. Essa é a essência da transformação. Você pode até despertar, mas não ter uma consciência transformada, e você pode ter uma consciência transformada para o seu despertar acontecer. É bem interessante quando você olha assim. Então vamos para a próxima pergunta. Krishnadi, você pode contar mais sobre esses estados de consciência do eu, de estados de sofrimento e estresse, e da consciência do uno, de unidade? Essa consciência, a palavra consciência do eu, para vocês que estão acompanhando desde o começo, e consciência do uno, é como Krishnadi e Preetadi chamavam anteriormente no início, os estados de sofrimento e os estados de estresse, e os belos estados de ser, que são estados de consciência de unidade, que levam você ao estado mais elevado de unidade, que é o estado iluminado. Tá? Então, ele fala aqui em estados de consciência de sofrimento e estresse e em belos estados de ser. Tá? E ele responde. Ele perguntou se você pode falar mais sobre isso, né? A resposta, se você parar para pensar nos mitos antigos do mundo, tanto orientais quanto ocidentais, todos os mitos, todos mostram uma guerra, quer dizer. Uma guerra entre deuses e demônios. Uma guerra entre luz e escuridão. Nessas histórias, os deuses ganham algumas vezes e os demônios ganham em outras vezes. Há aquelas em que a guerra se passa em algum paraíso. Algumas falam sobre a batalha ocorrendo na Terra ou em algum mundo subterrâneo. Mas que guerra é essa? E onde ela realmente acontece? Na verdade, tudo ocorre na consciência.
E consciência é tudo, inclusive você mesmo, né? Para nós, a consciência é um espectro. Em numa extremidade, há o que chamamos de consciência do eu, os estados de sofrimento e de estresse, e na outra extremidade, a consciência de unidade, do uno, os belos estados de ser, os estados transcendentais, a iluminação, certo? A consciência do eu acontece quando nossos pensamentos começam a girar em torno de nós mesmos de maneira obsessiva. Você está na consciência do eu. Está sempre girando em torno de você mesmo, obsessivamente, repetidamente, o tempo todo. Outro dia eu estava falando aqui em casa, conversando. Se você já pensar, à tarde você tem um pensamento, de repente você fala, eu já pensei isso hoje. Ah, tá, eu já pensei isso hoje. Nossa, eu estou pensando isso o tempo inteiro desde que eu acordei. Eu não tinha prestado atenção que eu estou num pensamento repetitivo, inclusive com as mesmas formas. Você repete, repete, repete. Esse pensamento repetitivo é um pensamento obsessivo. Você provavelmente, se você for observar, você está pensando só em você, ele se refere totalmente a você. No fundo, ele se refere a você. Então, a consciência do eu, a consciência do sofrimento, do estresse, acontece quando nossos pensamentos começam a girar em torno de nós mesmos de maneira obsessiva. As ideias se fixam no eu, eu, eu. Nossas preocupações, nossas ansiedades, nossas razões, prazeres, nossos desejos. É um estado de autoabsorção. Você está totalmente absorvido em você mesmo. Essa extremidade do espectro, do lado de cá, a extremidade do espectro, é um campo fértil para os estados destrutivos, como descontentamento, raiva, ódio, medo, dor e o desejo de controlar e dominar. Quando você está nesse lado do espectro, quando você está nesses pensamentos repetitivos, girando em torno de si mesmo, eu, mim, esse lugar é muito fértil para você entrar nos estados de preocupação, de dor, de medo, de raiva, de ódio, de tristeza, de solidão, de incerteza, de doença, de falta de saúde, falta de inteligência, falta de criatividade, falta de coragem. É muito fácil, porque esse lugar aí é muito fértil para esses estados, tá? Estados de controle, de dominação, jogos do ego. Quem acompanha a Clara Luz de manhã, às 6 horas da manhã todo dia, que a gente faz de segunda até sexta-feira, semana passada, nós vimos cada dia um jogo do ego. E quando nós estamos jogando os jogos do ego, nós estamos autocentrados e com pensamentos obsessivos nesse lugar do espectro, ok? Nosso senso de identidade aqui, nesse lugar, se torna extremamente limitado. E se ele pudesse ser visualizado como um círculo, prestem atenção nessa metáfora, nossas famílias, nossos filhos e nossos amigos não existiriam na consciência do eu. Nada existiria. Quando estamos presos em estados de sofrimento, ninguém importa, na verdade. Só importa você. Só importa o eu. Tem um círculo e dentro do círculo está só você. Só o eu. Quando estamos presos em estados de sofrimento, ninguém importa, na verdade. É uma existência muito estreita e limitada, além de dolorosa. Dói. Você sofre. Mas já chama estado de sofrimento ou de estresse, né? Tem sofrimento aí. Tudo murcha, nada floresce. A criatividade desaparece, a competência diminui, a riqueza some, os relacionamentos se tornam frágeis. Sentimos como se o universo estivesse contra nós. Na consciência do eu, atitudes impulsivas,
acabam causando dor a nós mesmos e aos outros, sem nem mesmo nós nos darmos conta disso. Acontece e você nem vê, você cria um caos à sua volta. Já passaram por esses estados, já ficaram nesse lado do espectro, da consciência do eu, todo mundo entrando aí, todo mundo conhece esse lugarzinho, né? Eu acho que todo mundo já viu esse filme uma vez, não é? Muito importante olhar para isso com clareza, porque nós passamos mais ou menos o tempo todo nesse lugar. Se eu perguntar para vocês agora qual foi o estado em que mais frequente você esteve essa última semana, nessa semana que termina hoje, que termina hoje domingo, você vai dizer, escreve aí no seu caderno qual foi o estado em que mais você esteve nessa semana. Em qual é o estado de consciência em que você mais esteve. Escreve aí. E você vai ver, em seguida, o que foi que você escreveu. Mas seja íntegro, seja verdadeiro. Né? Se você esteve calmo, tranquilo, feliz, se você esteve estressado, com medo, inseguro, triste. Escreve e depois você vai observar. É muito importante que você faça, de vez em quando, essa medida, entre nessa medida, tá? Na consciência do eu, as atitudes impulsivas acontecem o tempo todo, porque não tem criatividade, não tem atenção. Então, é um impulso, a reação que importa, não é a resposta. A reação é da mente, a reação é do estado de sofrimento, é do medo, e a resposta, ao contrário, vem da pausa, vem da consciência, do senso de liberdade para ver, não é? Uma transformação total em nossas vidas e uma revolução verdadeira em nossa consciência ocorre quando damos o grande salto da consciência, do eu para a consciência de unidade, do uno, do estado de sofrimento e estresse para os belos estados de ser. Em termos simples, a consciência de unidade do uno é um profundo senso de conexão com nós mesmos e toda a vida. Nós vimos muito sobre conexão nesse livro. Nós nos identificamos com nós mesmos e com os outros. Nós sempre com a gente, em primeiro lugar com a gente mesma e com toda a vida. Nós nos identificamos com nós mesmos e os outros, com nós mesmos e o planeta, com o universo. Nesse estado, nosso senso de identidade se amplia imensamente, aquele círculo, nosso senso de identidade, onde só estava nós, só estava eu dentro do círculo e tudo estava fora. Nesse estado, nosso senso de identidade se amplia e expande progressivamente, até não haver mais círculo. E nós nos tornamos ilimitados e infinitos. De uma mente limitada, nós saltamos para uma mente ilimitada, para uma consciência ilimitada, certo? A consciência de unidade, a consciência do uno, a consciência dos belos estados de conexão, não é um estado específico, é um estado de expansão do ser. Adoro isso, porque você fala, eu estou num belo estado de ser. Esse estado é um estado sempre um estado de expansão do seu ser. Você tem a sensação física, inclusive, de que você é maior, que seu corpo se expande, porque expande fisicamente também. A expansão da consciência é neurobiológica, ela acontece no seu corpo. Tá? Nele, você tende a criar um campo de energia de grande harmonia e poder ao seu redor. Um campo de eletromagnético, um campo cheio de harmonia e poder ao seu redor, que atrai enormes coincidências, as sincronicidades, e mágica na sua vida. Você gera uma inteligência capaz de solucionar problemas, gera um amor capaz de curar qualquer mágoa,
gera riqueza capaz de sustentar mais pessoas do que você imaginava ser possível. A jornada para longe da consciência do eu, do sofrimento e do estresse, essa jornada para ir para longe disso, se movimentando para os vários planos da consciência de unidade, que são muitos belos estados e outros estados, é justamente o que chamamos de despertar ou iluminação, diz Krishnadi. E esse livro quer que nós possamos, quer nos ajudar a fazer esse salto dessa consciência, dessa mente limitada, onde dentro do círculo da consciência está só você, eu, mim, autoobsessão, autocentramento, pensamentos repetitivos, estados de sofrimento, estados de estresse, sair, dar o salto para que esse círculo se abra e se expanda infinitamente, incluindo todos os outros. Incluindo todos os outros. Tá? Aí alguém pergunta, e aí o editor pergunta para ele, porque ele falou, essa é a jornada do despertar? Aí o editor pergunta para você, mas o Krishnadi, o que é o despertar? E ele responde, a jornada da evolução da consciência já foi chamada de iluminação, de zazen, satori, mukti, despertar, salvação, autorrealização e muitos outros nomes. Essa é a jornada da evolução da consciência. Por uma questão de simplicidade, vamos conversar aqui sobre o termo despertar, tá? Afinal, todos os nossos estados de sofrimento, seja um enfado existencial, um medo, uma raiva ou uma tristeza, são pesadelos conscientes, sonhos horríveis que temos enquanto nós estamos acordados. Esses estados são como pesadelos. Vocês todos já viveram um pesadelo desse tipo? Então, Krishnadi está falando para o coração de cada um de nós, certo? Você se lembra de como é acordar de um pesadelo, quando você está dormindo e tem um pesadelo? Você já teve um pesadelo? Levamos um tempo, né, inclusive fisicamente, para perceber que aquilo que você estava vivenciando era um sonho e não a realidade. Quando finalmente nós despertamos, acordamos, realmente a gente fica aliviado que era só um sonho, que era só um pesadelo. E a gente fica aliviado. Os antigos encaravam todos esses estados de sofrimento e de separação como pesadelos conscientes. Esses estados de sofrimento e separação como pesadelos conscientes, dos quais precisamos despertar enquanto estamos acordados. Quando conseguimos nos livrar deles de verdade, entrou uma mariposa aqui. Ave Maria. Desculpa, assustei. Os antigos, então vamos lá, os antigos encaravam todos esses estados de sofrimento, de separação, como pesadelos conscientes, dos quais precisamos despertar enquanto estamos acordados. Quando conseguimos nos livrar deles de verdade, sorrimos com a alegria da conquista. E despertamos para os 3 planos progressivos da consciência de unidade, consciência do Uno. Os belos estados de ser, sobre o que o livro falou o tempo todo, que é um primeiro nível, os estados transcendentais, segundo nível, e os estados iluminados de consciência. Despertar é sair da consciência do eu, mim, dos estados de sofrimento e de estresse, e passar para a consciência de unidade, passar para os estados de conexão. E vamos falar aqui sobre isso em uma outra oportunidade. Senão ele falava e dava outro livro outra vez. Ele para aí, ok? Anotem qual é a pergunta, qual é a questão que você pode levantar a respeito daqui dessa resposta de Krishnadi. Por favor. Tá? Pergunta. Aí ele responde mais uma pergunta. No livro, nós só lemos sobre os belos estados de ser.
Quais são os outros dois planos que você mencionou, Krishnadi? E não existem apenas dois estados de consciência? O do sofrimento e o belo estado de ser? E Krishnadi responde: é verdade que só vivemos em dois estados, o de sofrimento e o de não sofrimento, certo? E não há um terceiro, ele diz. Não há um terceiro. Então, lembra bem, quando eu pergunto para você, Érica, como você está hoje? Ela responde, estou mais ou menos. Isso não existe para Krishnadi, nem para o Eka. Ou você está no estado de estresse e sofrimento, preocupada com alguma coisa, com algum estado de estresse, ou você está no estado maravilha, ou você está no estado de calma, tranquilidade, alegria, livre de qualquer barulho, em estado de silêncio, de certeza, de saúde, não é? Não existe um terceiro estado, não existe o mais ou menos, ok? A Érica respondeu que ela está num belo estado de ser. Maravilha. É isso. Quando você está num belo estado de ser, você está totalmente. E você sabe disso. Não tem nada fazendo barulho ao seu redor, em nenhum aspecto da sua vida. Mas quando você está num estado de sofrimento, você também sabe, certo? Se observarmos o sofrimento em si, na página 182, veremos que ele começa como estados desagradáveis de tédio, irritação, indiferença ou tensão. Tédio, irritação, indiferença ou tensão. O sofrimento também pode se intensificar. Ele se intensifica desses estados. E ele vai para a raiva, para o descontentamento, para a raiva, para o medo, insegurança, tristeza ou solidão. E acaba se transformando em estados obsessivos de tédio existencial. Desespero, depressão, ódio ou desânimo. Presta atenção aí, é importante. Você começa de um jeito, você vai aprofundando, vai piorando mais, cada vez mais. E você acaba em estados obsessivos de tédio existencial. Quando se trata, estou desesperada, estou em depressão, ódio, né? Raiva, né? Tanta raiva por aí, né? E desânimo, desânimo. É um estado bastante profundo de sofrimento ou desânimo. Quando se trata de estados de não sofrimento, do outro lado do espectro, novamente temos um espectro. É um leque, né? O espectro é um leque. Né? Nós os classificamos em 3 planos de experiência, do outro lado do espectro. Tem um outro espectro, belos estados de ser, estados transcendentais e estados iluminados. Em cada um deles, a sua experiência de vida é diferente. A consciência é um oceano com margens infinitas. Nós escolhemos falar aqui sobre uma delas nesse livro, o belo estado de ser. Mas vamos nos estender brevemente sobre esses 3 planos. Os belos estados de consciência não se tratam de emoções extremas. Eles se caracterizam pela ausência de barulho, do barulho de pensamentos conflitantes. Os belos estados se caracterizam pela ausência do barulho do conflito dentro da sua cabeça, da sua mente. Nos belos estados de ser, você se sente mais conectado consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Você se torna presente no momento. Calma, conexão, amor, compaixão, alegria, serenidade, afeto, gratidão e coragem. São todos belos estados de ser. Cada um de nós pode passar a maior parte da vida se sentindo em belos estados de ser. Espera aí que tem um besouro agora aqui. Deixei a porta aberta. Então, veja bem, cada um de nós pode passar a maior parte da vida se sentindo em belos estados de ser. Conforme nossos cérebros, corpos e consciências passam por uma transformação, mesmo que o sofrimento surja,
rapidamente conseguimos dissolver esses sofrimentos e voltar para o belo estado de ser. Então, veja bem, conforme nós vamos, a consciência vai se transformando, nosso cérebro, nosso corpo e a nossa consciência, nós vamos conseguindo dissolver os estados de sofrimento e voltar para os belos estados de ser. Aqui muitos de vocês já conseguem fazer isso, que eu sei. E isso é um salto de crescimento de consciência, isso é maravilhoso. É êxtase, felicidade, amor universal, paz, equanimidade, destemor. Esses são estados transcendentais que não duram muito tempo. Quando nós os alcançamos, nós nos tornamos testemunha do movimento da vida. Estamos no fluxo da existência. Percebemos que as árvores, a terra, os humanos e todas as formas de vida fluem até nós e que nós fluímos até eles. Nós nos tornamos inseparáveis de tudo. Esses são estados fora do comum, encontrados em meditações e processos muito profundos. Nós despertamos para o místico nos estados transcendentais. Veja bem, belos estados ele já falou, agora o estado transcendental. Despertamos para o místico nesses estados, tá? Então, veja bem, ele falou em alguns estados, né, aqui, meditações e processos profundos é que a gente consegue entrar nele. Em nossa academia, nesses estados, algumas pessoas também têm visões ou experiências. Desculpa o barulho aqui. Nossa, né? Desculpa, me perdi aqui. Quando nós alcançamos esses estados, nós nos tornamos testemunhas do movimento da vida. Nós estamos no fluxo da existência. Nós percebemos que as árvores, a terra, os humanos e todas as formas de vida fluem até nós, e nós fluímos até eles. Nós nos tornamos inseparáveis de tudo. Esses são estados fora do comum, encontrados em meditações e processos profundos. Nós despertamos para o místico nesses estados transcendentais. E algumas pessoas também têm visões ou experiências extrasensoriais. Em nossa academia, notamos que esses estados intensos, frequentemente, quando eles acontecem, eles resultam em mudanças de vida. São turning points, são marcos na vida das pessoas. No estado iluminado de consciência, que é o terceiro nível, certo? Primeiro, belos estados de ser, depois níveis de estados transcendentais e aí, então, estados iluminados de consciência. Nós despertamos da dualidade entre a matéria e a consciência, o sagrado e o não sagrado, que é dual, certo? Ou é uma coisa ou é outra, que é uma coisa característica da existência, no ego. Nós despertamos dessa dualidade, você e o outro, o que é divino e o humano, o sofrimento e o prazer. Nós despertamos dessa dualidade. Nós vamos além dela. E despertamos como a unidade, o uno, o estado de unidade com tudo. Consigo mesmo, com o outro, com a natureza, com o sagrado. Estados iluminados são conhecidos por deixar uma marca permanente na consciência humana. Se você entrou num estado iluminado de consciência, a sua mente, o seu cérebro, a sua consciência ficou eternamente marcada. Você pode voltar ali a hora que você quiser. Depois de testemunhar tais estados, nossa experiência de vida rotineira não mudaria completamente? Quando seguimos na consciência do eu, na consciência do sofrimento e do estresse, dos estados de sofrimento e estresse, nós somos indivíduos decrépitos que apenas suspiram, amargurados, ao ver o quadro de uma bela praia pendurado na parede da sala.
Ao deixarmos esse estágio para trás e explorarmos os planos mais profundos da consciência de unidade, somos como aventureiros, nos aventurando pelas belezas das profundezas dos mares. Veja bem, aqui ele faz uma alusão para as sombras, né? Que a gente vê as sombras, mas a gente não vê a realidade. Você vive em estados iluminados, você entra na realidade, né? Livres da tirania, veja bem, da tirania dos estados de sofrimento, nós estamos verdadeiramente vivos. Não tem interferência da mente, porque a mente não existe. A vida se torna mais divertida e, ao mesmo tempo, extremamente sagrada. A vida se torna lila. A vida se torna uma brincadeira, uma alegria, fundamentada na alegria. Todos os seres humanos na Terra são munidos de um cérebro com o potencial de vivenciar todos esses planos de consciência. Todos nós temos cérebros com potencial para viver todos esses estados de consciência, todos esses planos de consciência. E na academia temos o compromisso, esse é o compromisso dessa escola, no ECAN, nós temos o compromisso de despertar a humanidade desses estados de sofrimento e de estresse para os magníficos estados, belos estados de ser, estados transcendentais e estados iluminados. Ok? Essa é a resposta que dá Krishnadi, uma bela aula sobre o que é o despertar. Pergunta seguinte. O que é o campo ilimitado, Krishnadi? Há referências a ele no livro várias vezes durante relatos das experiências de outras pessoas. Vocês se lembram que nas experiências, histórias que eles contam, sempre a pessoa, após um campo ilimitado comigo, com Pritadi ou com Krishnadi, a pessoa entra num estado de expansivo de consciência e desperta para uma situação muito importante da sua vida. Então, ele pergunta, o que é o campo ilimitado? O que é isso? E ele responde, o campo ilimitado é um meio de alcançar estados de consciência transcendentais, sair e além dos belos estados e iluminados de ser. Eu vou explicar. O campo ilimitado é uma meditação, ele fazia uma vez por mês, né, o campo ilimitado. Já nós mudamos, Pritadi também fazia, e agora ela está fazendo a Diksha. Nós recebemos participamos de muita meditação no campo ilimitado. Um dos dilemas mais conhecidos da física quântica é se um elétron se trata de uma partícula ou de uma onda. Esse é um dilema da física quântica. O elétron é uma partícula ou é uma onda? Quando encaramos o elétron como partícula, o vemos localizado em um ponto específico. Quando observamos o elétron como onda, isso significa que ele não tem um lugar fixo, espalhando seu impacto por um espaço muito mais vasto. Do mesmo modo, todos nós podemos nos ver como indivíduos centralizados em um corpo, com certo conjunto de memórias e experiências ali. Isso é mais ou menos como pensarmos em nós mesmos como partículas. Estamos ali naquele ponto com uma carga, com um conjunto de memórias e experiências. E também nós podemos nos ver como ondas, como se o elétron fosse onda. Então, nós também somos como ondas, impactando as pessoas ao nosso redor. Quando ele fala do elétron, ele fala que o elétron, quando ele é visto a partir de como onda, ele espalha seu impacto por um espaço muito mais vasto. A nossa consciência é capaz de criar um campo de energia. Veja bem, um campo de energia, o campo. Todos nós já vimos provas disso. Sabemos que a presença de algumas pessoas nos passa tranquilidade e alegria. Ao mesmo tempo, alguém fervilhando de raiva ou de ódio também pode nos deixar muito desconfortável. A nossa nossa consciência cria um campo de energia ao nosso redor. Dependendo do nosso estado de consciência, cada um de nós gera um campo ao seu redor, certo?
Se você estiver num belo estado de amor, de compaixão, de alegria ou serenidade, um campo é gerado no seu entorno. Ele impacta as pessoas ao seu lado sem que você precise emitir nenhuma palavra. Isso ocorre porque você não é uma experiência localizada no corpo, você é consciência. Você cria um campo, você emite esse campo. É lindo isso. Pritadi e eu, já há um longo tempo, temos esse dom sagrado, o dom de sermos capazes de nos mover para maiores estados iluminados, não duais, por conta própria, por vontade própria. Nesse estado altíssimo, que os antigos chamavam de Ekan, estado de unidade, não dual, é o estado mais alto de consciência, no qual não existe separação, um campo de consciência imenso é gerado. Quando você entra no campo ilimitado da consciência conosco, você alcança um espaço extremamente poderoso, que pode lhe afetar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E você pode participar disso onde você estiver no mundo, não tem distância nem tempo. Tá? Quando os buscadores entram no campo ilimitado, suas estruturas neurais e químico-neurais são afetadas e eles despertam para poderosos estados de consciência. O campo ilimitado é o espaço do não esforço, é o reino dos acontecimentos. Esse é o campo ilimitado. E quem já fez a experiência, já participou da experiência do campo ilimitado, pode ver, sabe já o poder de participar de uma meditação assim, com o Krishnadi, ou com o Pritadi, ou com os dois juntos. É realmente poderoso. Tá? E a pergunta que vai mais, a gente vai conseguir terminar. Então, vamos lá. Cada pergunta é uma aula, é uma leitura, né? É um negócio inteiro. Eu fico querendo voltar o tempo inteiro. Pergunta seguinte: no começo do livro, Krishnadi, você compartilhou o processo da construção do Ekan. Lembra quando ele contou? Lá no comecinho, como ele construiu o Ekan, o despertar dele? E esse besouro está aqui novamente? Ave Maria. Então, uma estrutura majestosa, cujo propósito é ajudar as pessoas a despertar, que é o Ekan. Pode contar um pouco sobre ele, sobre sua arquitetura? Aí o Krishnadi conta. A palavra Ekan se refere ao maior, mais elevado estado de consciência não dual que pode ser sentido pelo corpo humano. Veja bem, esse é o estado Ekan, mais elevado. O Ekan, na Índia, que foi construído, é uma usina de energia mística criada com 3 propósitos sagrados. O Ekan é esse lugar no sul da Índia, que nós já conhecemos, através da leitura do livro e por muitas outras atividades que fizemos. O Ekan é uma casa, a referência do Ekan o Ekan é um centro para a iluminação mundial, tá? Uma casa de energia mística. 3 propósitos. O primeiro, o Ekan é um espaço em que os indivíduos de todas as crenças e estilos de vida podem se conectar com a inteligência universal, experienciar um maior senso de intuição, sabedoria interior, para tomar decisões importantes na sua vida. É uma morada do poder divino. É a morada, abode the golden orb, como Bhagavan chama. É a morada do divino. Segundo propósito do Ekan. O Ekan se localiza em um terreno raríssimo. Sabe-se que as meditações feitas aqui afetam centros de energia psíquica e permitem que energias cósmicas preencham a consciência humana. Os processos que criamos são projetados para guiar você a estados iluminados de consciência. As pessoas experienciam um nível mais alto de transcendência no Ekan, e é verdade. O Ekan é esse lugar, onde você recebe um aporte de energia absolutamente enorme. E você entra em estados
iluminados de si. Terceiro propósito, ele foi construído de acordo com os antigos princípios místicos de arquitetura sagrada. Ele age como um amplificador. Quando centenas de pessoas se reúnem para meditar no Eka, mudanças profundas na consciência humana rumo à paz podem ocorrer. Esse é o terceiro princípio. O Eka é um dos melhores exemplos de arquitetura sagrada moderna, onde todas as portas, todas as janelas e todos os desenhos no chão trazem consigo um significado exotérico. Eles repercutem e amplificam as energias de cura sagradas do planeta e do universo. A estrutura em si é um fenômeno. Espera aí que tem outro bicho aqui, eu preciso fechar essa porta. Já está fechada, mas eles entraram. Desculpa. Vamos ver aqui. O Eka, negócio de bicho pernudo aqui, me assusta. O Eka é um dos melhores exemplos de arquitetura sagrada moderna. Tá? Todas as portas e janelas repercutem, amplificam as energias de cura sagradas do planeta e do universo. A estrutura em si é um fenômeno. Ela pode afetar e levar a sua consciência para domínios transcendentais. Quando você medita e participa do processo aqui no Eka, você entra em um campo poderoso que lhe guia para o estado de unidade. Veja bem, tanto a estrutura do Eka quanto os processos que compartilhamos foram projetados para guiar os participantes para um estado de consciência desperta, de forma que eles possam ainda melhor impactar o coletivo humano. Veja bem, o Eka oferece dois grandes festivais anuais. Aí está 3, mas são 2 agora. Eu já falei que esse livro precisa ser atualizado. São 2 festivais anuais, o Festival da Paz do Eka e o Festival da Iluminação do Eka. Vamos conversar sobre o festival... não, agora você pula esse pedaço aqui e vai na página 186. Não, desculpa. Vai para a pergunta seguinte. Ele fala, nós oferecemos dois festivais, que é o Festival da Paz e o Festival da Iluminação. Vá para a pergunta seguinte, o Festival da Abundância não é mais oferecido, tá? Pode ser que volte a ser oferecido, mas não agora. Então, o que é o Festival da Paz do Eka? Como pessoas de outras partes do mundo podem participar? Nós vamos explorar o que significa paz para cada um de nós por um instante. Hoje e essa semana, ontem nós fizemos anteontem nós fizemos uma diksha de paz maravilhosa, que foi realmente bonita, né? E a Maria Bernadette está lembrando aqui que eles também oferecem lá no Eka o processo Tapas, que é um processo de 6 semanas que você pode fazer, que leva você à iluminação. E é um processo profundo, está acontecendo agora, nesse momento, um módulo os 4 módulos do Tapas, e vai acontecer o próximo dia, Tapas quer dizer elevar-se, né? Vai acontecer de 29 de janeiro a 23 de janeiro a 19 de fevereiro, que é o seguinte, que é o próximo processo Tapas na Índia. Então, ele oferece, o Eka oferece o Festival da Iluminação, o Festival da Paz e o processo Tapas, certo? Obrigado, Bernadette. Então, mas o que é o processo? O que é o Festival da Paz? Paz, para muitos, ao pensar na paz, o que vem à mente são homens em ternos cinzas trocando apertos de mão e proibindo armas nucleares ou firmando pactos contra o terrorismo internacional. E essas certamente são formas de paz. Mas tal imagem fortalece a ilusão de que pessoas normais são meros espectadores quando se trata de alcançar a paz no mundo, e não criadores ativos da paz. Mas somos mesmo? Vamos analisar a situação melhor. Você consegue responder essas poucas perguntas com sinceridade? E agora presta atenção nas perguntas e seja bem íntegro para responder, porque você está acostumado a dizer assim, mas eu estou em paz, pode ficar sossegado, eu estou em paz. E então você vai responder essas 3 perguntas. Você já sofreu abusos emocionais
ou físicos? Você já sofreu os efeitos da divisão e da separação? Você já foi afetado por conflitos criados por outras pessoas? Aqueles que sofreram abuso parental sabem muito bem o valor da paz. Aqueles que passaram por uma separação ou um divórcio sofrido sabem muito bem o valor da paz. Aqueles que foram vítimas de discriminação no trabalho, em casa ou na escola sabem muito bem o valor da paz. E assim, essa não é uma questão que deve ser deixada apenas nas mãos dos líderes e mediadores mundiais. Lembre-se que estamos conectados em consciência. O que acontece na consciência individual de cada pessoa será amplificado e refletido no coletivo como um possível ato de violência ou guerra. Seu despertar e sua meditação pela paz para todos os seres vivos são fundamentais para o mundo se tornar pacífico. O seu despertar aí, o seu despertar, são fundamentais para a paz no mundo. A paz não é uma virtude cultivada, é um estado de ser, um belo estado interior. Então, como podemos acabar com o nosso estado interior conflituoso e manifestar um mundo exterior pacífico? Como podemos transformar de verdade a nós, nossa família e nossas comunidades? Primeiro, vamos considerar as abordagens mais comuns. Quanto sucesso tivemos em criar uma sociedade harmoniosa através da educação moral, como uma abordagem baseada em valores. Religiosa, com uma abordagem baseada em crenças. Ou racional, com uma abordagem focada na compreensão de benefícios e desvantagens mútuas. Será que apenas a educação basta para resolver conflitos? Será que apenas o cultivo da virtude basta para causar mudanças? Mesmo que algumas reformas momentâneas sejam conquistadas por meios racionais ou virtuosos, transformações duradouras só ocorrem quando nos concentramos na causa raiz da guerra e da violência. E na maioria dos casos, no âmago de cada caso de agressão e luta, está um estado de sofrimento, um estado auto-obsessivo, autocentrado, que causa a submissão a discursos e a ações destrutivas. Desculpem, mas realmente hoje tem um besouro fazendo companhia para mim, ele me assusta de vez em quando. Na maioria dos casos, o âmago de cada caso de agressão, de luta, de ódio, está lá um estado de sofrimento, que é causado pela auto-obsessão, como vocês já viram exaustivamente nesse livro. A transformação de nosso estado de ser é a maneira mais certeira de alcançar uma paz sustentável. Sua transformação é a maneira mais certeira de alcançar a paz sustentável. É por isso que o Festival da Paz do ECA não se trata de ativismo pela paz, mas ele é um movimento da consciência pela paz, consciência de paz, que ocorre todos os anos em agosto e setembro. Além dos milhares de pessoas que viajavam até o ECA para fazer esses festivais, agora não mais, nós temos feito online esse Festival da Paz. Esse ano, o ano passado, foi online, com assim, muitos milhões de pessoas participando. Pacifistas do mundo todo se conectam todas as noites pela internet para participar de uma meditação coletiva em nome de vários aspectos da paz, desde tolerância religiosa, bondade com os animais, manutenção de um respeito profundo por mulheres e crianças, ao término da exploração econômica e da promoção da harmonia social ou racial. No final era de 10 dias, mas agora tem sido de 7 dias, né? Todo mundo se conecta no ECA, onde coletivamente nós meditamos pela paz mundial. Nosso centro místico de energia está posicionado em um local especial para essa celebração, porque ele age como um amplificador e impacta a consciência humana.
Esse é o Festival da Paz do ECA, que tem acontecido online com acesso para acesso de todos. São muitos milhões de pessoas conectadas, não é? 10, 20 milhões de pessoas. Aí ele pergunta, o que é o Festival da Iluminação do ECA? Como eu posso participar? Participe! Vai acontecer o próximo em fevereiro do ano de 2023. Então, se você quiser participar desse festival, você pode ir até a Índia, participar dentro do ECA pessoalmente. Quando eu começar, ele disse, eu quero começar a minha resposta com outra pergunta. Quantos estados de iluminação existem? Nossos cérebros têm mais de 1 bilhão de neurônios com 1 quatrilhão de conexões neurais. Então, tecnicamente, podemos passar por 1 quatrilhão de estados de iluminação diferentes. No entanto, se observarmos a maneira como diferentes culturas falaram sobre estados expandidos de consciência no decorrer da história, podemos resumir essas experiências infinitas, especiais, em 5 estados clássicos de iluminação. Pritaji e eu planejamos o Festival de Iluminação do ECA de modo que você passe por esses 5 estados de iluminação. Você vai lá, faz o Festival do ECA, demora 7 dias, e você entra nesses 5 estados de iluminação diferentes, né? Essa celebração de 7 dias, que ocorre em dezembro, geralmente, e realmente esse ano passou para fevereiro por uma razão especial, atrai exploradores espirituais entusiasmados de mais de 60 países. Porém, o festival não é apenas uma aventura única na vida, esses estados transformarão sua química cerebral, criando novos circuitos neurológicos para que você possa voltar a eles inúmeras vezes em seus sonhos e quando estiver desperto. As experiências pelas quais os guiaremos o transformarão em um autêntico e apaixonado buscador dos estados iluminados de ser. Quando você voltar ao mundo real e passar por momentos de confusão e conflito, saberá que existe um espaço de consciência que não pode ser afetado por nenhuma turbulência. Quando voltar ao mundo real e for dominado pelo sofrimento, você saberá que existe um estado de consciência em que toda existência é um êxtase. Quando voltar ao mundo real e sentir a dor da separação, você saberá que existe um estado de consciência em que todos são inseparáveis. Quando você voltar ao mundo real e se sentir sozinho, ou encarar o medo da morte, saberá que existe um espaço de consciência em que tudo é unidade, tudo é um, e você é um com tudo. Aonde eu me conecto com essas meditações? Aonde eu me conecto com as coisas desse livro, Os 4 Segredos Sagrados? É a última pergunta. Você pode se praticar conosco todos os dias, diz Krishnaji. Acesse o nosso aplicativo, o aplicativo de meditação de Pritaji, www.breathingroom.com. Vou colocar aí depois para vocês. Se tiver alguém no Zoom que pode colocar no chat, por favor. Acesse as meditações em inglês e em português. Nós temos mais de 55, 60 meditações já traduzidas no aplicativo de Pritaji. Você entra no aplicativo e tem acesso a todas as meditações que nós fizemos durante a leitura desse livro maravilhoso. Esse é o livro, nós fechamos aqui, terminamos aqui. Quando você voltar ao mundo real, se você estiver no ECA, e aí mesmo o Tapas, quando você estiver no Tapas, que começa em janeiro, são 2 semanas, você pode ir 2 semanas,
e depois voltar para fazer 2 semanas, ou você pode ir para fazer as 4 semanas diretamente. E se você tem vontade de saber o que se trata o processo TAPAS, fale comigo. Entre em contato comigo e eu ajudo você a entender, a saber, a se informar a respeito do processo TAPAS. É um processo que você volta iluminado. Não perca. Se você pode ir e deseja ir, essa visita ao ICANN é imperdível na vida, uma vez pelo menos. E aproveite. Eu entrego aqui o livro, é nosso. Esse livro, eu espero que cada um de vocês possa assinar esse livro em algum momento. E todos esses ensinamentos que Pritadi e Krishnadi nos passaram, se tenham se tornado a sua experiência de vida, a sua vida vivida. É só isso que eu desejo. É essa a minha visão espiritual para essa leitura. Que cada ensinamento se torne experiência vivida para cada um de vocês, com certeza. Ok? Com muita, muita gratidão. Muita gratidão. Eu peço a vocês para se ficarem em postura ereta para receber a última Chaitanya Diksha, com essa intenção. Coloque as suas mãos sobre o livro. Você que está no Instagram também, entre numa postura ereta, quieta, digna em silêncio. Muita gratidão a todos vocês, por poder estar aqui, porque vocês estão aí, por ler essa lei, fazer essa leitura, porque vocês desejam ouvir e caminhar junto com cada um de vocês, que foi como aconteceu, que foi como houve. Uma caminhada, muita gente nova, muita coisa linda aconteceu, desde 18 de maio deste ano, foram 23 encontros, 23 domingos, com muita alegria e muita gratidão. Feche os olhos devagar. Coloque suas mãos sobre o livro. Respire conscientemente. Inspira longo e expira lento. Ok? Faça 3 respirações assim. Centrada no seu. Centrados na sua respiração. Recebam a Chaitanya Diksha, a Diksha da consciência iluminada. Receba a Chaitanya Diksha, o seu chakra, entre as sobrancelhas, o chakra Agni, branco, classe, poderoso o seu terceiro olho. Receba nesse lugar. Expanda essa energia que você recebe para todo o seu cérebro e todos os seus chakras.
Se abra para receber. Mesmo que você nunca tenha recebido antes, apenas fique em silêncio, na disposição de receber luz e iluminação da consciência. Receba a dica. Shanti, Shanti, Shanti. Tome respiração profunda, lenta. Integrem a energia devagar. Se deixem preencher de gratidão. Muita gratidão a Krishna Ji e a Prita Ji, que nos legaram esse livro, esses ensinamentos, esses estados em que nos transformamos. Muita gratidão a cada um que passou por aqui, no Instagram, no Zoom, cada um que perseverou na leitura inteira, mas que recebeu essa energia e esse amor imenso, essa dedicação desse casal, dessa escola, desse lugar, desse caminho Eka. A todos vocês, meu amor, I love you. E nós nos encontramos para ler o livro novamente no ano que vem. Que esse seja um dia de paz, que a sua semana seja uma semana de paz, e que a sua vida
nesse final desse ano, seja vivida em belos estados de ser. Namastê. Me escrevam, compartilhem comigo o que vocês sentiram, como foi para vocês. Façam isso, por favor. Quem quiser entrar do Instagram para o Zoom, nós vamos permanecer ainda por algum tempo no Zoom, fazendo o nosso compartilhamento. Para o pessoal do Instagram, meu amor, gratidão. Namastê. Alguém falou aqui no Zoom? Que venham mais livros maravilhosos? Por enquanto, somente os livros de Prita Ji e Krishna Ji aqui. Gratidão.